Olá, seja bem-vindo a esta série Princípio Inteligente nas Plantas. Você lembra que nessa série eu venho tratando em alguns vídeos, primeiro, chamando a atenção que as plantas possuem inteligência, discernimento, hábito. Eu parti do raciocínio que para entender os vegetais é necessário trazer uma vertente nova para o mundo de ciência da botânica. Ou seja, eu não trouxe novidade minha, trouxe novidade em cima, apoiado num número grande de filósofos e de pesquisadores. Então, eu parto do raciocínio que as plantas possuem princípio inteligente. Se ela possui princípio inteligente, o princípio inteligente é o principal responsável pelo caminho da evolução, pelo caminho do crescimento. Por grande parte da fisiologia, ele está por trás. Até mesmo da bioquímica, da genética, é ele que normalmente faz todo o comando. Então, esse princípio inteligente que eu busquei raciocínio no espiritualismo, sobretudo do espiritismo, que trabalha essa vertente numa visão científica, apesar dos homens de ciência ainda não debruçaram sobre isto. Então, a planta possui princípio inteligente. Se possui princípio inteligente, uma das coisas mais importantes da planta, naturalmente, como todo ser vivente, é a célula. Então eu trouxe hoje para o entendimento nosso da célula vegetal. Mas a célula vegetal com uma compreensão nova da célula vegetal. Ou seja, aqui essa imagem. Veja, por exemplo, essa imagem do desenho. Vocês sabem que eu não sou grande desenhista, mas dá para perfeitamente entender, apesar da imagem faz assim, mas você vê. Aqui é uma célula vegetal. Essa célula vegetal é muito parecida com a célula animal, com a célula hominal. É muito parecida, porque os vegetais já existem no nosso planeta há mais de 360 milhões de anos, muito antes dos animais, muito antes do homem, sobretudo. Mas no processo evolutivo, é assim que vai se formando. Por exemplo, eu já falei isso aqui, uma coluna. O peixe forma coluna. A partir da coluna do peixe, não se faz mais outra coluna, vai só organizando a coluna. Então ele vai no processo organizando. Então a célula foi uma das primeiras partes de um ser vivente se organizado. Então uma célula, para ser organizada, ela custou muito, porque nesse processo do ser encarna, desencarna, ele vai vagarosamente, o princípio inteligente, com o seu princípio material que está unido, que vai formando o corpo espiritual daquele ser, e esse corpo espiritual é que vai formar o corpo material aqui. Então a célula de uma planta é muito parecida com a do animal. Pouca diferença tem, porque ela já foi formada lá atrás e apenas foi se aperfeiçoando. Então você vai ver numa célula, não numa célula, que eu vou botar uma célula que tem núcleo, que é dos seres mais organizados. Os que não tinham núcleo ainda era mais primitivo. Quando ela tem o núcleo, você vai ver, na célula tem a parte do citoplasma, com as suas organelas, e o núcleo. Isso na célula animal, no homem, na planta, tudo tem. A planta tem de diferença das outras, ela tem um vacúolo maior, ela tem bem maior, porque esse vacúolo vai armazenar uma série de coisas que eu não vou enveredar por esse caminho. O meu caminho não é nem tratar da bioquímica da célula, tratar desse caminho. E ela tem uma membrana, ela tem uma lamela, uma parede celular. A parede celular dela é diferente do animal, porque a célula da planta é diferente do animal, porque ela vai ficar
ali vertical, ela precisa ter uma certa dureza. Então ela tem uma parede celular um pouco diferente. O resto é quase tudo a mesma coisa. Então você vai ver nas células, ali dentro do citoplasma das células, o complexo de Golgi que tem lá nas outras, o retículo endoplasmático rugoso, liso, que tem nos animais e dos homens, os ribossomas que tem nos animais, a membrana plasmática que tem, as mitocôndrias que tem. Ela tem de diferente esse vacúolo e a parte que eu disse da membrana celular e os cloroplastos. Os cloroplastos, ele é uma marca das plantas. Por que os cloroplastos? Porque os cloroplastos é que vai pegar o sol e vai transformar a energia solar, os fótons luminosos do sol em processo químico. Ela vai transformar energia elétrica, energia química, consequentemente, energia mecânica. Mas ela vai fazer isto, precisa, porque ela precisava fazer isto porque a planta tem uma marca diferente das outras. Ela é quem forma o alimento. Então esse cloroplasto é muito responsável, muito importante pelo parte de oxigênio que estava em trazer a energia solar. Essa absorver a luz é uma técnica fantástica que as plantas fazem isto, que custou um trabalho de milhões de arquitetos espiritual para organizar isto aqui. Mas o que eu queria chamar a atenção é o seguinte: o núcleo da célula, o núcleo, você vai ver aqui o núcleo dela, e tem o nucleolo e a cromatina. Isso tem nas células também animais e do homem. Mas por que eu estou chamando a atenção disso? Lembra que eu estou trazendo a discussão do princípio inteligente para as plantas. E o princípio inteligente vai agir nas células, ele vai vir depois de uma série de filtros, porque ele vai passar uma série de filtros. O princípio inteligente vai vencer, vai passar lá o inconsciente passado, o inconsciente atual, o corpo mental, vai enfrentar o perispírito, de várias camadas ele vai descendo, vai chegar no corpo vital e depois ele vai mergulhar na célula. Ele vai mergulhar, a informação dele vai vir. É a informação do princípio inteligente que vai mergulhar aqui nesse núcleo, é no núcleo da célula, sobretudo no nucleolo. Nesse nucleolo é onde ele chega aqui na forma inicial, numa mensagem, que nós vamos espalhar agora, daqui para frente eu vou trabalhar muito isso. Vai trazer muito, ele vem num campo elétrico-magnético. Nesse campo elétrico-magnético ele vai chegar até aqui, e no nucleolo ele vai acordar DNA que está dentro dos cromossomos aqui nesse nucleolo. É nesse DNA que vai acordar o RNA mensageiros, que vai vir na direção do citoplasma para dar a ordem que proteína precisa ser formada, onde é que os aminoácidos têm que ser formados. Isto você vai ver no estudo dos vegetais, as pessoas fazendo, por exemplo, o estudo do genoma. Tem muitas plantas já estudadas, tem feito o genoma todo. Nós temos genoma completo de muitas plantas. No genoma, eles vão tentando descobrir, que até foi uma surpresa para muita gente, o genoma de uma planta é muito parecido com o genoma, às vezes, de um homem, de um rato, de um bicho, é muito parecido. Pensava que o do homem ia ter milhões de vezes mais capacidade do que o rato, e não tem, é pouca coisa. Então, esse genoma, ele vai acordando. Você pega uma planta, às vezes estuda 30 mil genomas, como no eucalipto, o grupo de cientistas, de pesquisadores das escolas agronômicas nossas, e os botânicos nossos, fizeram um estudo do eucalipto, 30 mil genomas, 30 mil genes. Aí então ele sabe, o gene tal provoca
tal ligação com aminoácido para formar tal proteína, tal com outro, e vai formando a cadeia, ele sabe. Mas ele ficava querendo descobrir o primeiro. Quando descobre o primeiro, aí acha que está resolvida a cadeia. Só que o primeiro, para acordar, precisa alguém acordar. E quem acorda é essa mensagem do princípio inteligente que vai entrar na célula através do nucleolo. Ele vai aqui, vai acordar o RNA mensageiro para desencadear o trabalho. Então, muitos DNA sai daqui do núcleo e vem para o citoplasma para dar as informações, e vai acontecendo. É aqui no núcleo que está a informação, apesar do princípio inteligente também pode agir, porque você vai ver, o princípio inteligente, nós vamos mostrar isso com bem detalhes na frente, o princípio inteligente agindo nas mitocôndrias. É importante essa compreensão. E agindo, o princípio inteligente agindo até mesmo nos cloroplastos. Por isso que os cloroplastos e as mitocôndrias têm uma autonomia semi-autônoma. Então, essa informação que vem aqui. Eu queria chamar a atenção porque a diferença que tem do raciocínio meu para o raciocínio normalmente dos botânicos, das pessoas que estudam célula vegetal, é que eu estou trazendo essa compreensão do princípio inteligente aqui. E eu vou mostrar como é que esse princípio inteligente age aqui. Ele age inicialmente com o campo eletromagnético, mas ele vai diminuindo a sua infiltração até chegar aqui. Porque até chegar aqui, ele vai passar por alguns filtros que está no corpo energético, no corpo vital da planta. Ele passa para fazer informação. Os capítulos que eu vou falar sobre isso, inclusive falar do processo do holograma que ele age, inclusive da célula. É muito interessante que a célula vegetal não tem um sistema nervoso, e a pessoa diz, e como é que ele vai funcionar o sistema nervoso? Se sabe hoje por pesquisa pelo coreano cientista Kim Bon, que antes do sistema nervoso se formar na planta, vai ser formado os meridianos e os núcleos acupunturais. Em cima desses meridianos é como se fosse uma circulação, um caminho para o sistema nervoso, um caminho para a circulação ou para os linfáticos. Então, aqui na célula é de uma riqueza que nós vamos voltar a falar muito, porque tanto a informação do trabalho do professor Jorge Andréa, que eu vou usar muito o trabalho do professor Jorge Andréa, o trabalho do professor Hernani Guimarães, o trabalho de umas garimpagens do Décio Iandoli, que ele também faz umas garimpagens ótimas na fisiologia transdimensional, e eu vou juntar as informações dele com outras coisas que eu estou trazendo de uma forma dedutiva e orientando desse caminho. Vou trazer algumas compreensões. Então, existe um caminho de dentro para fora, quando o Jorge Andréa chamou isso de caminho centrífugo, que ele vem de dentro para fora, e também tem um caminho que vai de fora para dentro, que ele chamou centrípado. Então, tem as informações que vêm na direção desse núcleo do nucleolo, e tem as informações que vai sair através de organelas, inclusive vai usar muito a mitocôndria. Quem traz também umas informações muito ricas nesse detalhe é uma informação mediúnica pelo grande médium Chico Xavier, que ele traz umas informações no livro Evolução em Dois Mundos. Ele traz umas informações riquíssimas para abrir esclarecimento aqui, inclusive chamando a atenção dessa partícula que está aqui no núcleo, as cromatinas. Essas cromatinas têm uma riqueza imensa em termos de fazer ligação espiritual, essas cromatinas. Então,
eu vou fazer ele mostrar que a informação vem de fora para dentro, mas ela vem também de dentro para fora. É como se tivesse um caminho que traz e um caminho que leva, porque muitas vezes as informações vai da célula para o princípio inteligente, outras vezes vem do princípio inteligente para a célula. Vindo para a célula, vai para o organismo todo, apesar de ter organismo que é unicelular, tipo ameba, mas ela vai trazendo para todos. Então, essa informação aqui é de uma riqueza imensa. Eu estou dizendo que é só o início da discussão que nós vamos trazer daqui para frente. Essa parte é revolucionária, sem sombra de dúvida, mas não sou eu o revolucionário, porque antes de mim, grandes mestres falaram desse assunto, falaram do princípio inteligente das plantas, vieram argumentando sobre isto. Eu apenas vou trazer alguma hipótese que possa mostrar essa ligação, interface entre o princípio inteligente e a célula, consequentemente o princípio inteligente e o corpo vegetal. Isto é só o início do que nós vamos debater daqui para frente, mas por enquanto fica assim: a célula vegetal é uma usina fantástica, uma fábrica fantástica, porque cada caminho desse, imagina o complexo de Golgi, os ribossomas, as mitocôndrias, são muitas, uma quantidade imensa de reações que são feitas aqui. Você vê que eu estou falando, às vezes só no genoma, tem genoma com 30 mil genes, então você imagine quantas coisas. E o gene, ele está no cromossoma, e o gene é como se ele tivesse quase que na transição entre a parte energética material e a parte energética mais sutil, porque você vai vendo que até mesmo quando a célula a planta vai começar ali, que junta a parte masculina e feminina, forma o ovo-zigoto, logo no início, na primeira fase, antes de começar a primeira fase, eles dizem: os genes e os cromossomas estão solto, como se estivesse dançando. Ele não sabe explicar, ele só sabe explicar quando começa a primeira fase, que ele vai começar a se organizar, formar 2 células, 4 células, 8 células. Mas nesta primeira fase, ele está dançando porque já está sofrendo influência do princípio inteligente. É aí em cima. Eu não vou discutir as reações do genoma, não vou entrar nessa discussão, isso já está tudo pronto. Não vou entrar na discussão da mitocôndria, do complexo do Golgi, do cloroplasto, não. A minha discussão vai trazer essa ligação, essa interface entre o princípio inteligente e o princípio material aqui na planta. O assunto é imenso. Nós vamos discutir muito. Você fica atento, porque esse assunto que eu vou trazer, apesar de não ser o criador, é revolucionário. É revolucionário. Os botânicos, que a maioria estão em cima de teses materialistas, vão precisar fazer reflexões sobre isto, que eles nunca vão explicar com materialismo como é que acontece a embriogênese. Eles não vão explicar a cadeia inicial da genética. Não vão saber explicar, não vão saber determinada predisposição, o processo evolutivo, eles não vão. Mas fica para próximas as discussões nossas. Que Deus guarde vocês, uma boa sorte e até o próximo encontro nosso nessa série Princípio Inteligente nas Plantas. Se você achar interessante, vá passando para os seus amigos, sobretudo as pessoas que estudam essa parte de botânica de vegetal. Deus te guarde, uma boa sorte e até o próximo encontro nosso.